Seja bem-vindo ao quarto dia do Como Estruturar uma História em 7 Dias, aqui do grupo Aprendiz de Escritor. Hoje nós vamos falar sobre personagens, aqueles que podem ser o causador do seu sucesso ou da sua ruína. Por quê? Mesmo que você coloque grandes detalhes, uma boa história, um bom enredo, se o seu personagem não for bom, não tiver boas características, não conectar com o leitor, cara, de nada adianta. Vai ser aquele tipo de história que você, no final, sente que faltou alguma coisa, sabe? Sente um vazio, que o seu tempo ali foi meio que perdido. E a gente não quer causar essa sensação nas pessoas que estão lendo. Muito pelo contrário, que no final ela sinta que realmente valeu a pena cada segundo que ela deu da vida dela pra ler e acompanhar aquela história. E o motivo disso é muito simples, porque vamos pensar num jogo de videogame. Por que as pessoas às vezes gostam tanto do jogo de videogame? Porque elas se sentem inseridas ali dentro. Hoje, então, os jogos estão muito mais incorporados com realmente boas histórias. E os avatares são muito mais próximos da realidade. São pessoas comuns e têm determinadas características. E é comum que as pessoas gostem mais de um jogo ou não, principalmente pelas características do personagem. Porque é ele que vai ser o avatar, que vai transportar o jogador para dentro do jogo. E aquela pessoa ali vai estar jogando por conta daquele jogador, por conta daquele avatar, daquele personagem que foi criado. A história é a mesma coisa. O leitor ele vai ficar passeando pela história, vai entender a história, viver a história de acordo com aqueles ou aquele personagem, dependendo do tipo de narração que você fizer. E é necessário que aqueles personagens se conectem com os seus leitores. Eu trouxe aqui 6, eu tô olhando aqui de ladinho porque eu tô pegando minha cópia, porque ainda não sou a mente brilhante, a pessoa perfeita. 6 pontos pra você fazer um bom personagem dentro da sua boa história, tá? Ponto número 1 é não faça o Superman. Claro que isso é discutível, só que pra mim o Superman é aquele tipo de pessoa que é tipo almofadinhas. É um tipo de pessoa que eu não sou muito chegada. Por quê? É aquela pessoa que quer ser perfeita. Ou aquele personagem que é 100% certinho e perfeito. Tanto que depois, ao longo do tempo, veio milhares de adaptações do Superman no multiverso, que ele era mau, não sei o que, Superman já com um caráter um pouco mais modificado e tal, porque estava ficando muito chato aquele primórdio lá, ele não tem defeito nenhum lá, e o único defeito era a Kryptonita, mas pessoal, defeito como pessoa, claro, ele não era uma pessoa, era um ser de outro planeta, tá, enfim, mas a personalidade dele, se não estava se aproximando do leitor, é ruim. Não faça um personagem 100% perfeito, que ele é perfeito, ou principalmente em romance, gente, não peca isso, que a menina era 100% perfeita. Claro, óbvio, gente, tudo aqui depende da estratégia que você quer utilizar, tá? E do público que você quer escrever, pra quem você quer escrever. Só que é muito ruim quando você faz um personagem realmente à prova de balas, que ele é 100% perfeito, sabe? Ele não tem defeitos. As pessoas não se conectam, geralmente não se conectam com esse tipo de pessoa. Por quê? Vem o item 2. Criem conflitos internos ou algum problema pro personagem resolver, não os conflitos da história. Por exemplo, não a jornada do herói, que ele tem que vencer monstros, desafios, treinamentos. Além disso, crie um conflito interno dele, algum defeito, algum problema, algo que ele mesmo tenha que superar. Porque isso cria mais conexão, mais proximidade com a nossa realidade. Porque todos nós enfrentamos desafios na nossa vida que é comum para todo mundo. Tem que estudar, tem que arrumar emprego, tem que não sei o que, enfim, desafios comuns para todo mundo, né? A maioria das pessoas, pelo menos. Só que cada um tem o seu próprio conflito interno, falta de confiança, própria, autoestima e entre outros problemas que a pessoa vai enfrentando ao longo da vida. Então, geralmente, ela se conecta justamente por esses defeitos e esses problemas do personagem, entendeu? Já vi comentários de gente que gostou de um personagem que estava passando por um problema familiar porque era parecido com problemas familiares deles também. Isso gera conexão. Até mesmo na vida real, a gente acaba se conectando com as outras pessoas justamente por conta dos defeitos, por ser bagunceiro demais, e a gente também na escola, turma do fundão e etc. Então, crie defeitos para os seus personagens, tá? E que seja uma coisa natural, óbvia, ou algum conflito interno, etc. 3, esse personagem precisa ter uma história. Conte quem ele é.
Claro que nem todos os personagens vão ter uma história longa. Nós temos o exemplo de Naruto, que era uma história muito longa, e, cara, cada personagem ali tinha uma história à parte, ou, né, uma vivência e etc. Tinha um porquê de existir ali. Tinha um histórico antes. Nem toda história necessita de todos os personagens terem um histórico, mas pelo menos o principal, pelo menos os principais, ou que fecham com ele ali uma história, e história curta, tá? Por exemplo, se você tem você já inicia a história que tem aquela menina que tem aquela melhor amiga, por que ela tem aquela melhor amiga? Da onde veio? Elas se conheceram onde? Conta uma coisa rápida, pelo menos pro leitor se contextualizar, que não foi simplesmente, a história, aquele universo não começou dali, daquela história, que já havia algo antes. Isso dá uma sensação de que quando a gente olha para aquele universo, tudo aquilo ali já existia muito antes da gente enxergar aquele pedaço da história, sabe? Dá a sensação de que tudo aquilo dali poderia ser real, porque tem bases, histórias que sustentam aquela narrativa principal que você está contando ali para ele. Então, que o seu personagem tenha uma história, principalmente os que estão ali mais se destacando. Quarto, o antagonista ou o vilão precisa também ter uma história, um propósito de vida. Ser mal só por ser mal tá chato, é chato. Eu vou trazer aqui 2 exemplos. Um é o Thanos, que é o mais famosinho que ficou agora aí, né? Porque, óbvio, ele fez um papel muito importante nos Vingadores e foi muito aclamado como realmente um bom vilão, porque ele tinha história. Ele tinha uma justificativa do porquê tava fazendo tudo aquilo. Ah, você tá me dizendo, então, que foi legal. Eu não tô querendo saber se foi legal ou não o que ele fez. Só um probleminha que tive que ajustar por causa do avião passando. Mas, enfim... não importa, eu não tô dizendo que o que ele faz ou o que ele fez foi bom ou ruim, mas ele tinha um motivo, ele tinha um propósito. Ele não era simplesmente, eu vou destruir todos os planetas simplesmente porque eu quero destruir. Não, ele tinha uma conta, porque é a balança do universo, porque tem muita gente, os recursos naturais. Nossa, ele faltava pouco montar um PowerPoint pra apresentar a ideia dele. Ele tinha uma ideia que convencia, sabe? Era um vilão com um propósito, com uma história. Aí a gente pega Orochimaru. Muita gente fala que, porque o Orochimaru é um vilão frescura, porque ele não tem... ele é mau porque ele é mau. As pessoas que enxergam isso nele, então, é porque não estão prestando atenção nele direito. Porque o Orochimaru em Naruto, ele faz as coisas que faz por um propósito que ele tem, que é descobrir todos os jutsus do mundo. Ele quer ter todo esse poder. É o propósito dele. Não é pra fazer bem pro universo nem nada, mas é um propósito, ele tem uma história, ele quer ser o melhor, ele quer ser eternizado, ele faz o que ele faz porque ele quer eternidade, porque ele quer descobrir, ele quer conhecimento, ele quer poder de conhecimento, é isso que ele mais quer. Então ele tem sim um propósito também, tem uma história por trás. Não precisa, o exemplo dele não precisa ter uma história melancólica. A gente não sabe de onde o Orochimaru veio, quem é a história dele, não sei o quê. Contam muito mal que os pais dele morreram na Primeira Guerra e tal, mas a gente não fica sabendo, tipo, que ele teve um passado dramático e etc. E não precisa ter, ele só precisa demonstrar que aqueles motivos por ele ser um antagonista, por ele ser um vilão, por ele fazer o que faz, tem algum propósito e algum motivo naquilo dali. É mais interessante assim. 5. Monte a sua ficha de personagens. Com nome, sobrenome, parentesco, características. E eu vou deixar esse exemplo aqui embaixo, tá? Esse vai ser o nosso exercício de hoje. Não terminou por aqui ainda falta 6. Mas só explicando, eu sempre faço uma lista. Por quê? A primeira vez que eu escrevi uma história sem essa lista, que eu falei, não, vou pular etapas. Beleza. Foi muito mais difícil a escrita. Hoje, tudo isso, cara, a gente tá perdendo 7 dias só pra planejar a história. Cara, depois eu vim do mundo da administração. Então acredite em mim. Melhor você perder tempo planejando pra sua execução ser mais rápida. Quanto melhor você planeja. Quando você for escrever, você já tá com todas as informações ali. Quando bater aquele bloqueio criativo, você só olha aquelas informações e fala assim, eu sei a direção, eu sei pra onde eu tenho que ir. Porque no momento que você tava com a mente mais ativa, você já definiu tudo que você precisava. E aí depois é só escrever, só colocar falas. E se naquele momento não estiver muito bom, depois você pega, volta e revisa. Mas os tópicos principais para a direção, para onde eu vou, qual vai ser a direção da minha história agora, você já vai ter definido agora. E não na hora da sua escrita, porque é muito complicado. E eu já passei por isso. Então, já fiz histórias sem lista de personagens, me ferrei muito. Tanto que eu já errei idade de personagem, que depois eu tive que pegar na revisão. Eu esquecia nome e sobrenome de personagem no meio do caminho. Tipo, o cara tava
Se o capítulo assim aparecer, aí apareceu agora, e tipo, meu Deus, qual é o nome desse cara mesmo? E depois eu tinha que reler tudo de novo pra eu ver. Olha só, então faça sua ficha. Eu vou deixar um exemplo aqui e eu quero que vocês preencham a ficha pelo menos com os principais. Não precisa ser todo mundo, tá? Pelo menos com os principais, o que a história conta mais ali. Pelo menos assim, os 5 personagens pra vocês entenderem. A ficha aqui embaixo é um exemplo de uma história que eu tô escrevendo. Então, ela tem parentesco porque precisa, tem parentesco porque a história engloba isso. Ela tem poderes porque também preciso dessa informação, mas se você não precisa, você pode excluir as colunas e fazer a sua própria, tá? E 6, não faça personagens demais. Você deu vida pra eles. É engraçado porque às vezes falam que a gente escritor brinca de Deus, porque a gente cria mundos, né? Cria planetas, criaturas, seres, histórias, vidas, personagens, pessoas, enfim. Não crie eles sem propósito. Assim como a gente também aqui, cada um tem um propósito, os nossos personagens também precisam ter. Personagem por personagem, por existir só pra estar ali, pra encher linguiça, não crie, tá? Enxugue os seus personagens e que cada um deles tenha um motivo pra existir. Não que ele seja extremamente principal. Vou dar um exemplo. No livro A Máscara de um Anjo tem uma personagem chamada Rose, que ela aparece logo no início, depois do meio pro final ela já não aparece mais. Porém, ela tem um propósito ali. Ela não é uma personagem que é chave da história principal, só que ela existe por 2 motivos. Ela existe pra ser o alívio cômico da história, porque é uma história de suspense, mas ela é o alívio cômico da história, junto com a protagonista. Ela tem uma rixa com a protagonista ali, e que aí existe esse alívio cômico e também ela desperta, faz o leitor entender como que a minha personagem é, sem eu ter que ficar descrevendo. Isso é muito importante. Eu não preciso dizer, Daniele tinha língua afiada, não sei o que, não. E os meus leitores veem isso quando ela tá discutindo com essa Rose, entendeu? Vê o quanto ela é forte, o quanto ela não leva desaforo pra casa. Eu falo isso quando eu tô anunciando ela, quando eu tô fazendo a propaganda da personagem, fora do livro. Mas dentro do livro eu não preciso destacar isso, porque ela já demonstra isso com essas discussões. Então a Rose é uma personagem que ela não interfere na história principal, mas ela tem um grande propósito ali, que é demonstrar isso. Então, que os seus personagens também tenham esse propósito, tenham cada um propósito, um motivo de existir ali. Não crie personagens só por criar, ok? Então é isso. Se você tá com alguma dúvida, você já sabe, pode me chamar direct ou colocar aqui no grupo. O exercício de amanhã pra amanhã é justamente esse, você preencher pelo menos, no mínimo, 5 personagens ali da sua ficha. E eu, mais uma vez, a ficha que eu vou deixar aqui é exemplo. Você faça a sua ficha, entendeu? Pode copiar a minha, não tem problema nenhum, as colunas, mas você talvez vai ter uma característica que você queira mais, que seja mais importante pra você ter ali relacionado dos personagens, ou não ter aquilo dali também, ter uma coisa mais resumida, então não tem problema. Às vezes entra a profissão, dependendo da história que você tá contando e etc, que pra mim, por exemplo, não precisa de profissão, mas é importante saber os poderes dele, ok? Então tá bom, gente, esse vídeo ficou longo, mas porque são pontos importantes e você precisa prestar atenção pra sua história ter sucesso, pra você conseguir conectar as pessoas com as suas histórias. Beijo e até amanhã!